Você já parou para pensar que muitas vezes, antes de ter alguma coisa, a gente precisa se tornar a pessoa capaz de manter aquilo? Gente, esse foi um insight poderoso que eu achei nesse livro aqui, que eu estou lendo nesse momento. E eu achei muito interessante porque eu comecei a fazer várias associações com a área da comunicação aumentativa e alternativa, né? Então, assim, para ilustrar esse conceito, ele conta a história de duas pessoas, um homem e uma mulher. O homem entra numa casa lotérica, pega uma raspadinha que estava premiada, ele ganha R$ 1 milhão. Então, ganhou na loteria e, né, como a gente já deve ter ouvido, pouco tempo depois perde tudo. E aí tem uma outra pessoa, uma mulher, que começa do zero. Ela estava trabalhando no local, estava descontente, resolve sair do emprego, iniciar o seu próprio negócio, trabalha, erra, perde dinheiro, aprende, tenta de novo e vai aos poucos construindo a sua riqueza, vai aumentando de renda gradativamente. Qual é a diferença entre um caso e o outro? Um ganhou, atingiu o objetivo, ficou milionário. A outra pessoa, ela se torna a pessoa. Essa situação me fez pensar sobre a comunicação. Quando a gente fala sobre os nossos filhos, os alunos autistas com necessidades complexas de comunicação, a gente coloca toda a expectativa no momento em que eles vão começar a se comunicar ou começar a falar, usar a comunicação alternativa, o aplicativo. Mas será que a gente se pergunta se a gente já se tornou a pessoa com quem vale a pena conversar e interagir? Porque assim como na história anterior, o recurso de comunicação aumentativa e alternativa é só a linha de chegada, é o prêmio da loteria. Se ele chega e nós não estamos preparados, ele não se sustenta. Você pode ter o melhor aplicativo, o tablet mais moderno, a prancha mais robusta, mais linda, mas se não existe uma pessoa, um parceiro de comunicação que sustenta esse processo, o recurso não vai surtir o efeito. Ele vai ficar, às vezes, na gaveta, ele vai ficar na mochila. A gente não vai conseguir, por meio do recurso, por melhor que ele seja, atingir o objetivo da melhora e do avanço da comunicação. Então, o que significa ser essa pessoa, tá? Então, pensei aqui em algumas dicas para que a gente se torne essa pessoa, né? 5 atitudes que podem fazer toda a diferença. Primeira delas, escute mais do que você fala, né? Como os mais velhos costumam dizer, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Então é para a gente escutar mais do que fala. Então, presta atenção aos sinais, dê o tempo para a resposta, mesmo que essa resposta seja um gesto, um olhar, um símbolo, um objeto. Então, presta atenção a esses sinais, dê esse tempo e dali a gente pode perceber intenções, a gente pode perceber vontades, interesse, e a partir dali nós podemos continuar interagindo. Segundo ponto, valorize todas as formas de comunicação. Então, não espere só pela fala, não espere só por um botão clicado num sistema de comunicação aumentativa e alternativa, né? Ensine que qualquer forma de expressão tem valor. Terceiro aspecto, crie interações prazerosas. Então, converse sobre coisas que a criança gosta, brinca, compartilha momentos e não apenas dê ordens, comandos ou corrija aquilo que ela está fazendo. Então, tem que ter uma interação genuína, autêntica acontecendo e que ela seja agradável, tá? Quarto aspecto que a gente também pode utilizar nesse processo: mantenha a constância. Usa a comunicação aumentativa e alternativa quando você puder,
o máximo que você puder, todos os dias, em diferentes contextos. Não deixe para usar só no momento da terapia, não deixe para usar só no momento quando está na refeição. Utilize em outros momentos também, para que a criança vá compreendendo como funciona aquele recurso e como aquele recurso pode ser utilizado para apoiá-la na sua comunicação, tá? E quinto, já que a gente está falando sobre, né, nós e sobre a nossa própria responsabilidade, sobre o nosso papel nesse processo de dar sustentação a uma boa comunicação, o quinto aspecto é invista em você. Aprenda sobre comunicação, observe bons exemplos, peça o feedback para alguém com mais experiência, né? E se permita crescer nesse processo. Mais do que ter um recurso certo, é importante ser a pessoa certa. É a pessoa que vai criar motivos, a pessoa que vai ser agradável e a criança vai ter vontade de se comunicar, de buscar aquele adulto para participar e para engajar e para fazer trocas com ela. Isso torna a conversa segura, interessante e sustenta a comunicação a longo prazo. E para encerrar, eu quero deixar uma pergunta para você. Que pessoa você está se tornando para que a comunicação seja eficiente? Espero que, da mesma forma que esse insight me fez pensar, faça você pensar aí também. Eu sou Renata Bonotto, linguista formada e doutora em comunicação aumentativa e alternativa, e espero você no próximo vídeo.